doutoramento. Got it. Doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde eu também sou investigadora assistente do projeto H2020 BioWater Smart, que promove soluções eficientes para gestão e governança da água em regiões costeiras da Europa. Então, como eu disse, uma apresentação como parte da minha tese de doutoramento, e o objetivo geral desse trabalho é perceber como que categorias chaves da aceitação social estão presentes no discurso de atores chaves desse caso de estudo, que eu vou explicar mais um pouquinho já para vocês. Bom, esse problema vem do meu entendimento, de que a escassez do sul da Europa já é uma realidade concreta, Aqui a gente tem uma figura de uma projeção de riscos de escassez até 2050, então todo o sul da Europa está em grande risco de escassez, vai estar também em grande risco de escassez, e aí eu trago a reutilização como uma ferramenta para adaptação às alterações climáticas. E também, obviamente, garantir maior disponibilidade de recurso, maior circularidade do recurso água. E, para isso, eu olho mais especificamente para a aceitação social, para o sucesso da prática de reutilização. Bom, rapidamente, o meu modelo conceitual é adotado a partir da aceitação social. O que é a aceitação social? É olhar para os diversos atores que estão envolvidos na gestão, na governança, enfim, em todo o cenário ali da água, dos recursos hídricos de uma localidade, para entender como é que esses diversos atores vão, então, de alguma maneira, influenciar na adoção e no desenvolvimento dessas práticas nas localidades, E aí esses atores, eles vão ser atores políticos, vão ser atores de diversos setores sociais, como os distribuidores de água, os próprios utilizadores. E aí, então, eu organizei isso em esferas. Na verdade, o Russ Stengel, aquele moço ali, organizou, e aí eu utilizei a teoria dele assim, para entender um pouco como é que eu poderia trabalhar essas diversas camadas de atores sociais que compõem um quadro de gestão e governança dos recursos hídricos. Nós temos a aceitação política, sociopolítica, que é um nível mais macro, a aceitação da comunidade, que vai estar ligado ali, então, aos residentes, às autoridades locais, e a aceitação do mercado, como os utilizadores finais. O meu exemplo são os agricultores, que são os utilizadores no qual eu vou olhar mais profundamente. Rapidamente, depois de olhar para esse cenário de atores, eu, então, elegi 3 pilares para olhar esse processo de aceitação social do processo de reutilização de águas residuais, que são as percepções de risco, ou seja, as percepções de risco elas vão influenciar as pessoas, os envolvidos, a aceitar mais ou menos a reutilização. Por exemplo, o padrão de qualidade da água, quais os tipos de uso que essa água teve, qual é a origem, quais os riscos que essa água reutilizada traz para a saúde, quais os riscos ambientais, além disso, os cenários de escassez e a gestão dos sistemas, olhando para as percepções de risco. Um outro pilar são as noções de justiça. Por exemplo, os custos de reutilização é considerado uma noção de justiça, para poder, por exemplo, ter acesso a essa água reutilizada. É importante que haja um cenário para que haja esse acesso. Então, por exemplo, os custos é uma questão bastante relevante. Os processos decisórios justos. E o último pilar é a confiança, onde a gente enquadra o engajamento, a conscientização, a transparência das informações, as estratégias de comunicação que serão adotadas, as ações de conscientização. Bom, então, os objetivos específicos desse trabalho é uma pesquisa exploratória para entender como é que está acontecendo a reutilização no caso de estudo, que nesse caso é Alicante, uma sondagem e teste a respeito dessas categorias que eu acabei de falar com vocês, como é que, então, cada uma dessas categorias se apresentam no terreno, e um refinamento dos instrumentos de coleta de dados, que foi feito através de entrevistas, e eu, então, quero aí dar esse refinamento para continuar o projeto de tese. Bom, os meus casos de estudo adotado para a minha pesquisa doutoral é Portugal e Espanha.
no caso de Portugal, Lisboa, e no caso da Espanha, Alicante, que são regiões muito diferentes em relação à reutilização de água, né? Estão em momentos muito diferentes desse processo, mas mais especificamente nesse trabalho, vamos olhar para Alicante, que está ali na costa sudeste da Espanha. É uma região com aproximadamente 1,8 milhões de pessoas. É um território já considerado semiárido, com distribuições irregulares de chuva, alta demanda de água em diversos setores. Inclusive, nas últimas décadas, o turismo vem crescendo absurdamente nessa região, então, aportando ainda mais a problemática da escassez na região, né? E já há, como falei, né, além de semiárido, já há um déficit hídrico e superexploração dos aquíferos da região. Bom, os dados coletados foram feitos através de entrevistas realizadas em setembro do ano passado, com representantes de 4 instituições e um total de 8 entrevistados. Então, foi entrevistado representante da agência responsável pela produção e distribuição de água para reutilização na região, uma agência reguladora, a maior estação de tratamento da região e a principal associação de agricultores. Rapidamente, alguns resultados. Bom, como eu falei para vocês, o foco dessas entrevistas, foram feitas a nível da comunidade, com os stakeholders locais, né, com agências locais. Eu pude perceber que já há uma alta taxa de reutilização na província de Alicante, exatamente por causa desse déficit estrutural de água, né? O projeto é que a reutilização na província chegue a 100%, atualmente está em torno de 70%. É só importante frisar aqui que esses 70%, né, quando a gente olha, nossa, mas a região faz 70% da reutilização de água, cara, então lá na frente, né? Mais ou menos, porque na verdade a Espanha ela adota uma outra definição um pouquinho diferente do que é a reutilização. Na verdade, ela usa a reutilização direta e indireta. São 2 processos diferentes, mas que na lei a reutilização indireta não é considerada reutilização. Então, não, 2020. Então, esse número aí pode estar um pouquinho acima do que outras regiões, mas, na verdade, a Espanha ela é realmente um dos pioneiros e maiores utilizadores de água reutilizada da Europa. E foi o modelo de governança que permitiu o desenvolvimento da reutilização. Utilizada água reutilizável para todos os setores, inclusive existe um modelo de negócio que permite a venda de água para usos privados. Claro que não é para qualquer uso, mas, por exemplo, campos de golfe, usos industriais. Eu vou falar rapidinho. Bom, alguns resultados em relação àqueles meus pilares lá. Bom, considerando as percepções de risco, quando eu falo de padrão de qualidade de água, todos os entrevistados citaram a qualidade de água como um dos principais questões quando se fala de reutilização de água. Então, a qualidade da água está sempre importa muito, né? Como controle da qualidade, os tipos de uso, o valor ambiental para a reutilização. E, ainda considerando as percepções de risco, os cenários de escassez também é um fator bastante determinante e que aparece no discurso dos diversos entrevistados, são os cenários de escassez. Quanto maior a escassez no território, maior é a aceitação da reutilização. Opa, calma. Bom, falando rapidamente das noções de justiça, custo de reutilização também é um fator bastante relevante, né? É importante que haja incentivos para reutilização, incentivos na construção de infraestruturas. Então, tudo isso é bastante importante para que a reutilização aconteça no território. Os processos decisórios, eles aparecem, mas eles não são assim, um fator tão delimitante no discurso desses atores, né, que foram entrevistados. Partindo para a confiança, na verdade, ela é o pilar mais fragilizado dentro dessas entrevistas, eles quase não são citados, né? E aí, então, eu chego nas conclusões, como eu falei para vocês, os padrões de qualidade da água são bastante importantes para esse processo de aceitação, assim como os cenários de escassez. A Espanha, né, como eu falei, já vivencia esse cenário há muitas décadas, então, isso
também foi um promotor para que a reutilização se... Desculpa, não era para tocar, mas pronto, mas dá indicação. 30 segundos. Desculpa. Os cenários de escassez são bastante importantes para que a reutilização se desenvolva, né? Vi também que é importante que eu olhe aí um pouquinho para a afinação das percepções da gestão do sistema, uma das minhas categorias. O custo da reutilização que está ligado à justiça também como bastante relevante e não houve menção a estratégias de comunicação, campanhas, né, que a gente sabe que é bastante importante para que essas políticas sejam, então, desenvolvidas. Algumas referências e é isso. Muito obrigada. Bem, dá espaço agora para uma questão. Alguém tem alguma questão? Rápido. Sim? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou a tentar perceber melhor aquela questão que falou da utilização do tipo de espanhóis que consideram da água de reutilização. O que é de facto a origem e o que é diferente? Sim, claro. Então, a reutilização ela é considerada... Bom, a direta que eles chamam é quando utiliza-se água tratada para utilização na agricultura, para os usos urbanos, como está sendo feito agora em Lisboa, e a indireta é quando se faz o tratamento da água, mas se devolve essa água aos rios, que serão novamente utilizados, ou a recarga de aquíferos. Então, não é uma reutilização que vai diretamente ter contato com o público, né? Ter contato com os utilizadores. E sim, elas vão passar por um outro ciclo e voltar a ser utilizada, mas não de maneira direta. Ou seja, quando é devolvida à natureza, Exato. eles consideram que é reutilizado também. Exato, exatamente. Uma questão? É isso? Muito obrigada. Nesse caso, convidava a próxima oradora, que está aqui, a Ana Estela Barbosa, e é também autora a Margarida Rebelo, e vão falar da transdisciplinariedade e inovação ao serviço da sustentabilidade ambiental e social, o projeto Nature Lab. Sim. Obrigada, é um prazer estar aqui assim convosco, fazer esta apresentação, agora com sotaque mais português de Portugal, não é? Depois destas duas primeiras. Eu devo dizer que o projeto está numa fase de arranque, por isso mesmo foi um pouco difícil, mas não resisti à tentação e utilizei o template que nós estamos a construir para o projeto. Em vez do template do Congresso, eu acho que vão compreender. Este projeto é um projeto novo, inovador e que vem trazer dimensões novas ligadas à inovação e à sustentabilidade ambiental e social em ambiente urbano. Esta apresentação está dividida em 4 partes. Vou começar por falar um bocadinho do contexto e dizer quais são os objetivos do projeto. Depois vou falar um pouquinho dos parceiros e lugares experimentais deste projeto. Depois vou antecipar alguns dos principais resultados, que terão então alguns dos principais impactos que o projeto vai fazer. E vou finalizar trazendo algumas das dimensões de inovação e sustentabilidade do projeto. Todos nós sabemos que mais de 50% da população mundial vive em zonas urbanas. Algumas destas zonas têm uma elevada densidade populacional. Nós também sabemos que nas zonas urbanas temos a presença de poluição atmosférica, poluição sonora, temos também alguma insegurança associada muitas vezes a taxas de criminalidade. Tudo isto gera um contexto de vivência e uma forma de estar que acaba por proporcionar a existência de problemas de saúde, tais como cardiovasculares, circulatórios, obesidade, stress, depressão. Obviamente que as soluções de base natural já são conhecidas por trazerem uma mais-valia para a gestão urbana de águas pluviais. Também são largamente utilizadas como adaptação e resiliência às alterações climáticas. Nesse caso, não apenas no aspecto da precipitação, mas também como resiliência à temperatura elevada, às ondas de calor. Também sabemos que as soluções de base natural são promotores de biodiversidade e de serviços de ecossistema. Portanto, estamos no contexto atual onde nós usamos e cada vez mais estamos cientes que precisamos de preservar zonas naturais, incluindo nestas zonas verdes e os corpos de água, inseridos na malha urbana e na sua periferia.
mas não são apenas estes os benefícios das soluções de base natural. E cada vez mais nós também estamos a ter outras dimensões, algumas das quais já aqui faladas. E encontramos cada vez mais autores a mencionar dimensões para as quais as soluções de base natural contribuem, sendo estas a saúde mental e física, a segurança, e também mencionam a segurança face a estes desastres naturais, o valor estético para a paisagem, a contribuição para a educação ambiental, em particular para a população mais jovem, a contribuição para o sentimento de pertença da comunidade e também proporcionando um espaço de interação social, o que é um contributo valioso em várias dimensões. Assim surge o projeto Nature Lab. Nós tivemos recentemente as boas notícias de ter obtido financiamento de 6 milhões de euros para este projeto. Portanto, esse projeto é coordenado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, por mim e pela minha colega, e estamos então na fase de preparação do Grant Agreement. O projeto tem 14 parceiros em vários países, na Europa e na América do Sul temos 2 parceiros do Peru. Portanto, temos um contexto extremamente interessante e abrangente. O projeto tem a duração de 4 anos e meio e vai começar já em junho deste ano. Portanto, se quiserem depois estar atentos, terão notícias sobre o projeto. O Nature Lab, o que é que vai fazer? Vai investigar de forma inovadora a utilização de espaços verdes e azuis, chamados Blue and Green, como promotores de saúde e bem-estar das comunidades, avaliando também stressores como a qualidade do ar, o ruído e a radiação solar, e procurando conjugar isto tudo com os outros valores e pelo que as pessoas do Val já tradicionalmente trazem e têm sido utilizados. Esta imagem está em inglês, mas é só para vos dar a entender então que estando aqui no centro as soluções de base natural e a natureza, o que o projeto vai fazer, está ali naquela caixinha verde, naquela forma arredondada, no fundo é promover comunidades mais sustentáveis e mais saudáveis. Comunidades estas que possam estar localizadas em zonas costeiras, rurais ou urbanas. E para isso, para sustentar estas soluções de base natural e a natureza, nós estamos aqui assim a sustentar-nos, a apoiar-nos em 2 pilares. Um pilar relativo à saúde, e aqui assim vamos até às dimensões de trazer evidências científicas sobre os benefícios do contacto com a natureza para a segurança da população e fazer a promoção destes benefícios através da construção de programas terapêuticos e disseminar o valor destes programas também junto à comunidade de saúde e promover a integração destes cuidados no Sistema Nacional de Saúde ou no Sistema Público e Privado de Saúde. E também temos um pilar social. Porquê? Porque isto é um pouco desconhecido, ou seja, a ligação das soluções da natural, das zonas naturais, como um protocolo de saúde, ainda não está estabelecido ou instruído. E nós vamos contribuir para isso, também trazendo que o facto de nós promovermos esta dimensão, também estamos a acrescentar valor à natureza e a fazer com que existam mais zonas naturais, em particular embebidas na malha urbana. Queremos também contribuir para a educação e capacitação. Indo à frente, porque não dá para falar sobre tudo, queria-vos trazer só aqui um panorama geral dos parceiros locais experimentais. Desde logo podem ver que existe uma grande abrangência geográfica em termos de latitude, em termos de continentes. Isto proporciona o quê? Proporciona não só localizações diferentes, em termos climáticos, em termos de biodiversidade, em termos de contexto, também cultural, também social. Nós vamos abranger cerca de 4.000 pessoas nestes nossos estudos. Temos também parceiros das mais diferentes áreas de conhecimento, tanto de investigação como organizações não governamentais, como pequenas e médias empresas. Temos parceiros que investigam nas ciências médicas, nas ciências do ambiente, nos serviços de ecossistemas. Portanto, isto traz um aporte de mais de valias em termos de conhecimento e que nós vamos integrar de forma a poder responder aos desafios desta forma. Nós temos 15 locais experimentais, alguns deles, por exemplo, em Portugal temos 6 locais experimentais, e portanto vamos poder comparar uma série de coisas. Vou-vos apresentar aqui assim um outro diagrama, onde podem ver algumas das tipologias de locais experimentais e dizer que nós vamos avaliar tanto florestas e zonas naturais que existem geralmente nas periferias das cidades, portanto não é um recurso que a população possa usar numa base diária ou semanal, mas é muito importante porque realmente tem um cariz mais puro, no fundo mais inalterado, mas vamos também trabalhar com zonas urbanas, com parques e com quintas e com jardins terapêuticos e com atividade de horticultura e jardinagem. Isso em termos de espaços naturais. Em termos da população e dos stakeholders, vamos então trabalhar tanto com o setor de saúde
como de social, com as comunidades, com os cidadãos, com investigadores de todas estas áreas científicas e também com decisores políticos e outros stakeholders. Já agora só uma pequena definição, portanto, é considerado uma terapia de base natural um programa terapêutico que designa como é que se deve acompanhar uma pessoa num contacto com a natureza, de forma a que esta possa ter a melhor experiência possível, contribua da melhor forma possível para a situação de saúde e de bem-estar que ela tenha. Isso abrange tanto situações de saúde física como mental. E isto pode ser usado tanto para promover a saúde, tanto de forma preventiva, como de forma curativa. Ok, então vamos despachar-nos. Vamos então na terceira parte. Alguns dos principais resultados são então estes programas terapêuticos customizados e também trazermos indicadores que permitam perceber quais são os aspectos das zonas naturais que mais beneficiam a saúde e bem-estar da população, de forma a que estes possam vir a ser acentuados e promovidos. Nós vamos trazer diretrizes para a criação e gestão de jardins terapêuticos, de espaços de horticultura e jardinagem e também procurar encontrar um nicho no qual as soluções e as terapias de base natural possam ser induzidas pelo sistema de saúde. Nós vamos treinar e disseminar programas, estes programas no fundo que nós vamos conceber a mais de 600 profissionais de saúde em todos estes países e continentes e também trazer materiais de educação que vão ficar disponíveis e vamos desta forma contribuir para a sustentabilidade económica, social e ambiental, não só pela capacitação, porque este conhecimento científico vai ser transformado em capacitação e treino, mas também promovendo novos tipos de trabalho, como terapeuta e também nestas atividades de horticultura e jardinagem, na concepção de espaços urbanos naturais com características específicas e que possam integrar estas dimensões. Para conseguir esta inovação de sustentabilidade é muito importante ultrapassar barreiras e preconceitos, formas de estar e de compreender tanto os espaços naturais como a saúde. E para isso vai ser muito importante fomentar uma colaboração multidisciplinar e uma comunicação transversal. Algumas das formas nas quais o projeto vai obter estes benefícios será através da criação do Social Innovation Hub, de termos vídeos com testemunhos em todos os locais experimentais em diferentes línguas de todos os intervenientes e participantes nestas experiências e também vamos ter encontros internacionais abertos à população de uma forma geral, não só investigadores, e que vão decorrer em diferentes momentos do projeto e em diferentes países e continentes. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Dava agora espaço para uma questão. Faz favor. Muito obrigada, foi interessante. A minha dúvida é, nestes experimental sites, vão utilizar MDF já existentes ou definir novas? Isto é muito interessante, porque eu não tive tempo de explicar, e obrigada pela pergunta, Paula. Então é assim, nós temos um pouco de tudo. Vou dar assim alguns exemplos dos que temos. Numa instituição de solidariedade social no Peru, em Lima, nós vamos trabalhar numa instituição que recolhe crianças vítimas de violência doméstica. Portanto, é um bocadinho como um campus aqui, portanto, eles têm os edifícios e têm algum espaço exterior. Nesse espaço exterior vai-se adaptar o que já existe de natureza para que as crianças possam usufruir destas terapias. No caso de Portugal, nós em Sintra vamos ter um jardim terapêutico que vamos criar de raiz numa quinta que existe, vamos absorver uma parte da área, cerca de 1,5 hectares, e vamos projetar e modelar toda aquela zona para criar este jardim terapêutico onde vamos então desenvolver os programas terapêuticos. Portanto, temos esta variedade. E também o Parque Natural de Sintra Cascais, no sentido de essa zona natural menos gerada pelo homem, exatamente, também vamos ter esse tipo de espaço. Muito obrigada. Obrigada. E agora, sim. Uma pequena pergunta. Não costuma, mas pronto. Uma coisa não... Eu tenho este hábito de fugir um bocadinho ao protocolo. Uma coisa que eu percebi, primeiro, parabéns pelo projeto, que acho que é bom ver o leque envolvido nestas soluções, então os parabéns. Depois, e liderar um software tão alargado e com um volume interessante. Porquê que vocês chamam serviços de base natural e não serviços baseados na natureza, que é o léxico normalmente mais utilizado? Porquê esta diferença de léxico? É muito rápido. Soluções de base natural. Sim. Vamos essa nomenclatura de soluções de base natural.
Aquilo que normalmente mesmo entidades que em Portugal técnicas, a Associação Nacional para as Coberturas Verdes e outro tipo de entidades de natureza mais técnica têm usado um outro léxico. Eu confesso que fiquei com esta curiosidade até para ir uniformizando esta leitura e significados. Pois, talvez porque na literatura que temos consultado, que integra um pouco, mesmo a literatura produzida pela União Europeia, como isto tem reconhecimento da União Europeia, convém-se eles falam muito dos benefícios das soluções de base natural e mesmo dos benefícios alargados. Tem mesmo algumas publicações que podem dar indicação que usa esta nomenclatura, talvez um pouco por isso. Ok. Portanto, não é assim nada muito estruturado ou muito pensado. Pois não, é que de facto existe uma diferença ainda grande. Há muitas entidades e muitos investigadores técnicos a usar serviços baseados na natureza ou soluções baseadas na natureza, e há este outro léxico. Eu acho que em algum momento se vai ter de ver qual é a melhor leitura. Sim, já porque as palavras têm significado. Não tem significado. Só mais uma coisa. Só uma coisa interessante, porque nós temos aqui serviços de ecossistemas, não é? E temos a Universidade da Arminha que vai trabalhar com serviços de ecossistemas. São melhores. São mesmo. E eles vão integrar mais uma variável no que já tem para classificar no accounting, não é, dos ecossistemas, que é este valor para a saúde e bem-estar. No caso da Arminha, eles vão usar uma população 2.000 na província de Gelderland, na Holanda, e vão tentar avaliar, até usando a inteligência artificial, de que forma é que as pessoas que vivem, têm o seu dia a dia na zona natural, quais os benefícios para a saúde e bem-estar, para associar mais uma vertente aos serviços de ecossistemas. Portanto, temos um bocadinho a construir uma área nova, talvez por isso também. Muito obrigada. Obrigada. Excelente. Muito obrigada. Então, passávamos então à última comunicação, não é? Pedi então ao orador, faz favor. Portanto, são autores, o orador é o Rui Miranda, e depois temos como autores o Sérgio Tato, a Andreia Vieira, o Jorge Tavares, o Francisco Castro, o Rui Eugênio, o Henrique Damásio, o Manuel Nunes, a Susana Ferreira e o José Manuel Gonçalves. E o título é Digitalização do regadio coletivo através de plataforma web para gestão de informação e operação de infraestruturas, desenvolvimento no aproveitamento hidroagrícola do Vale do Lis. Por favor. Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Rui Miranda, trabalho na empresa Návia e estou aqui como representante de um projeto que envolve o Grupo Operacional do Vale do Lis e o Návia. O projeto assenta na digitalização do regadio coletivo através da plataforma de gestão de informação e operação de infraestruturas. O projeto também se encontra num estado relativamente embrionário e ainda está em evolução. No entanto, assenta no desenvolvimento do aproveitamento hidroagrícola do Vale do Lis. De uma forma macro, o projeto assenta em 3 objetivos, sendo eles a digitalização da operação e manutenção das infraestruturas da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis, através da implementação de uma plataforma operacional que seja capaz de integrar, armazenar e processar os dados da rede de monitorização. O segundo grande objetivo passa por melhorar a gestão dos diferentes recursos e infraestruturas do regadio do Vale do Lis, tendo sempre como objetivo manter as mesmas e conservá-las, e por fim, a integração de sistemas e agregação de dados, principalmente 2 grandes integrações, com o SIG, a primeira, para diferenciar as infraestruturas e, ser possível, a partir daqui, realizar processos de manutenção e operação, e a seguir o SCADA, de forma a adquirir dados em bruto das estações meteorológicas e, posteriormente, fazer uma análise criteriosa às afluências do regadio. Futuramente também pode ser possível realizar integrações com IPMAS, DIG e LIMS. Fazendo aqui um pouco um enquadramento com o aproveitamento hidroagrícola do Vale do Lis, este é um regadio coletivo público, localizado nos concelhos de Leiria e de Marinha Grande, sendo que a gestão do mesmo é realizada pela Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis. Este regadio, como muitos outros, apresenta alguns problemas recorrentes, sendo que os que acontecem de uma forma mais frequente é a qualidade e a escassez da água e também o mau estado das infraestruturas mais antigas. Desta forma, que foi criado o Grupo Operacional para a Gestão da Água do Vale do Lis, com um objetivo de estudo destes problemas, que tinham como objetivo inovar o processo de gestão da água em regadio, procurar soluções visando a sustentabilidade agrícola e ambiental e também promover o desenvolvimento rural. Este Grupo Operacional teve de definir como é um plano de ação. Este plano de ação baseou-se na monitorização da rede coletiva de
abastecimento, sendo que assentaram em alguns processos, sendo eles a avaliação de tecnologias de rega e drenagem, a análise socioeconómica da atividade agrícola, medições dos consumos energéticos. Além disso, toda esta informação que foi obtida deste plano de ação foi realizado pelo grupo operacional, foi aplicada na rede hidráulica primária e secundária, ou seja, mais especificamente na rede coletiva, que a gestão é realizada pela Associação de Regantes, e também na rede terciária, ou seja, nas parcelas regadas, em que a responsabilidade das mesmas é dos agricultores e é realizada de forma individual. Toda esta informação obtida foi bastante importante. Porquê? Porque desta forma foi possível realizar monitorização e também conseguir controlar-se os consumos de energia e a racionalização da utilização da água. Desta forma, e com todos os dados que foram obtidos, obteve-se um conjunto de dados relativamente baixo. Então foi necessário escolher-se um software, uma plataforma digital, que fosse capaz de integrar toda a informação e agregar todos os dados num só local. E para isso foi escolhido o software Navia. O software Navia assenta em 4 pilares que eu acho que são fundamentais. Primeiro pilar, o trabalho colaborativo, ou seja, sendo um software prático e simples, vai criar uma ponte entre o back-office de uma entidade e o terreno, sendo que todos os registros são realizados no terreno e imediatamente são visíveis no back-office do regadio. Além disso, é uma plataforma que tem a capacidade de fazer a agregação de dados, ou seja, sejam estes sistemas de informação externos, sejam estes sistemas de informação internos, ou então registros realizados no próprio computador, ou em terreno, todos eles são agregados numa única plataforma, tornando a tomada de decisão muito mais simples e eficaz. Além disso, todas as entidades, e neste caso o grupo operacional, têm a sua forma de trabalho e têm os seus procedimentos internos. Desta forma, o software, sendo totalmente parametrizado, pode-se adaptar aos procedimentos internos de cada entidade. Por fim, a gestão de toda a atividade pode ser realizada num único local, já que toda a informação se encontra num único software, tornando a tomada de decisão muito mais simples, podendo ser possível construir indicadores e relatórios para fazerem análises criteriosas e abrangentes. Depois de ser obtida toda a informação, passamos à fase de montagem do projeto. Esta fase de montagem do projeto é provavelmente a mais importante, que é a fase das integrações. Neste caso, numa fase inicial foram realizadas 2 integrações. A primeira está quase completa, que é com o SIG. O SIG vai permitir georreferenciar as infraestruturas que estão dispersas pelo regadio, podendo-se definir os atributos das mesmas e, a partir daqui, realizar processos de manutenção e operação. A outra grande integração, como referi nos objetivos do projeto, é com o SCADA, de forma a adquirir dados em bruto das estações meteorológicas para construir relatórios e indicadores que possam servir para fazer depois uma análise criteriosa às afluências do regadio. Futuramente poderão ser também realizadas as restantes integrações. A partir do momento que Quer andar? Não há problema. Faça aqui. Pior emenda que eu sei. O que é que se passou aqui? Bem. Está aqui. Mas agora parece. Desapareceu mesmo. Foi abaixo. foi pagado. Isto é 21. Ok. Peço imensa desculpa. Não há problema. Estávamos em que número, sabe? Era para o CEP, agora íamos para o CEP. Partir. Isso. Share screen. Não, isto está esquisito. É possível. Eu acho que ele está aqui com algum problema.
Não sei. Tem algum vídeo? Tem. Ah, é. É, não é? Isto está aqui a bloquear, é que não nos deixa mesmo seguir. Posso apresentar assim? Pronto, então o vídeo é aqui. Então é assim. Não, sabe o que é que faz, André? Eu vou passar para o site. Ele tem um vídeo mesmo, pôs um vídeo à parte. É que eu vi aqui, ele tem aqui o vídeo, se calhar passava aqui o vídeo. É o filme Zebra. Não? Está mesmo no slide, não está à parte. Então esqueça. Pronto. Eu não ponho, nós sabemos o que é que vai sair daí. Não vai sempre aqui sem alguma coisa menos própria para congresso. Pronto, então nesse caso passava só o oitavo. Não podes. Qual é? O 7, ok. O 7 não dá porque O 7 não der, cracha. pode ser para o 8. Pode ser? No 7 ele Não, ele cracha. tem a imagem. Tem. Exatamente. Ok, fica assim, pronto, isso. Ok. Pronto. A partir do momento que a montagem do projeto está terminada, que as indicações forem realizadas, começa um registro no terreno. Estes registros manuais que são realizados no terreno vão nos permitir obter uma base de dados com bastante informação. E esta base de dados o que é que vai permitir? Vai permitir obter um histórico de avarias e manutenções, passando o regadío de uma vertente meramente corretiva, em que chega um problema e nós vamos resolver esse problema novo sem o analisar, para uma vertente preventiva, onde vamos conseguir analisar os problemas previamente e a partir do momento que eles chegam já temos as soluções para os mesmos. As tarefas de rotina poderão ser previamente programadas e agendadas, definindo o operador, a infraestrutura à qual vai ser realizada a intervenção e a própria intervenção. Através destes mecanismos de trabalho, será possível mitigar perdas e evoluir no sentido da modernização do regadío. Desta forma, através destes mecanismos de mobilidade, será possível modernizar todo o registro operacional e modernizar o processo do regadío. Pode passar para o slide 8, por favor. Se calhar eu consigo. Eu só queria... Ok, eu agora acho que já consegue. Pronto, estes resultados obtidos são previsões, não é? Neste caso, temos a previsão de integrar com os sistemas de informação internos da Associação de Regantes e Beneficiários do Alvelis, sendo que o registro das atividades das equipas operacionais no terreno e a informação estará disponível em tempo real para toda a equipa, e vai existir uma sala de comando para auxílio na tomada de decisão, pode estar centrada num só local ou dividida por várias sessões, todos têm acesso à mesma informação, que está centralizada num único software, facilitando a tomada de decisão. Por fim, será possível realizar o acompanhamento da qualidade das massas de água, gestão de volumes e caudais, e realizar um planeamento de ações de manutenção preventiva, passando então da nossa vertente, que era apenas corretiva, para uma vertente preventiva. Por fim, relativamente às perspectivas de desenvolvimento em regadios coletivos, este é um projeto que é inovador nos processos de desenvolvimento, validação e comunicação de dados, permite alcançar um know-how aplicado, potencia estender esta tecnologia a outros regadios e, por fim, vai permitir uma maior eficiência e melhoria no uso da água, evidenciando as vantagens da digitalização, cimentando a mesma como o futuro da gestão operacional. Não tem vídeo. Oi? Quer que eu ande aqui para trás? Já está. Okay. Queria agradecer a todos pela atenção, mas concretamente também ao professor José Manuel Gonçalves, da Escola Superior Agrária de Coimbra, ao Rui Eugênio, da Associação de Regantes e Beneficiários do Val do Lixo, e também ao Henrique Damasio, que também faz parte da Associação de Regantes e Beneficiários do Val do Lixo. Todos eles estão inseridos neste projeto, sendo que ainda encontra evolução e está no estado embrionário, mas que é bastante inovador, e a digitalização do regadío penso que é o próximo passo. Muito obrigada. Resta-nos agora um espacinho para questões. Alguém tem uma questão a levantar? Ninguém? Oi? Não? Então eu tenho uma. Estou curiosa com a parte relacionada com a questão dos sensores. Ou se perspectivam colocar sensores no terreno? Qualquer coisa que tenha hoje em dia com sensores sem fios, não é? Rapidamente, por exemplo, tem acesso a tios de umidade, pronto, o estado da planta,
coisas assim, se isso está pensado nesta geografia que vocês aqui apresentaram ou se não está. Se têm isso em consideração futuramente. Isso fica um bocadinho da parte do grupo operacional do Valverde, não sei se o professor quer. Muito boa tarde. Sobre a questão dos sensores, é assim, a parte coletiva tem duas componentes. Uma componente antiga, que é inteiramente manual, onde no âmbito do grupo operacional se instalaram os sensores de medição de nível de água, que é estabelecer a medição de caudal, para passar para a parte muito memória. O sensor top na parte de distribuição. Há depois um novo regadio, em que o bloco do povo vai, que a obra está a terminar, vai funcionar este ano, 2023, em que o sistema está equipado já com a tecnologia de telecontrole, muito da imagem que está no arquivo. Estamos a falar de sensores tudo ao nível da rede coletiva. No que refere sobre sensores de solo, sensores de plantas, a existir, será da responsabilidade dos agricultores. Mas não há na vossa arquitetura alguma forma desse conhecimento também passar para vocês, para fazer uma avaliação, se estão, para calibrar o modelo, digamos assim, para ver se está tudo a correr de acordo com o que era expectável? Ao nível do grupo operacional, tínhamos algumas parcelas, de alguns agricultores que serviam de teste, em que se fez se instalaram os sensores de umidade do solo e de alguns parâmetros vegetais, mas não de uma forma de telemetria, essa tecnologia, para controlar até que ponto os agricultores estavam a fazer uma condução da rega adequada. Essa parte, em princípio, não sei se no futuro vai continuar, mas depois é uma componente que o investimento cabe aos agricultores. Confesso que não sei, não tenho certeza. Eu ainda tenho a tentação de lhe fazer mais uma pergunta, mas pronto. Eventualmente, se a região fosse considerada uma região que, no âmbito do apoio orgânico, na medida do apoio orgânico, eventualmente teria motivação de ajudas ao investimento para esse efeito. Mas essa parte não é. Assim não conseguem, peço desculpa estar a interrompê-lo, mas é dada a hora. Assim não há. A pergunta é esta: tendo em atenção o cenário que nós temos, se perspectivam, por exemplo, na questão, por exemplo, ter sistemas de regadio mais eficientes, se de algum modo podem percepcionar isso no terreno ou se não têm ainda um meio de percepcionar, ver se essa gestão, porque a gente sabe muitas vezes eles são usados, mas mal usados, outras vezes são bem usados, outras vezes alargam os cultivos, portanto, se vocês conseguem com este sistema ter alguma percepção disso ou não? O sistema de sensores ao nível do solo. Sim, vocês fazem, vocês no fundo é mais a gestão global, não é? Das condições, a nível das parcelas, se notam que há maiores consumidores, digamos assim, como é que as coisas estão, se têm de algum modo acesso a percepcionar? De uma forma geral, aquilo que existe é o seguinte: se os sistemas são à pressão, são sob pressão e que requerem energia que o agricultor tem que pagar, ele próprio trata de racionalizar e procurar fornecer água na justa medida daquilo que necessita. Os sistemas são simplesmente gravídicos, não há gasto de energia para aceder à água à parcela. E que, portanto, a escorrência de drenagem que fica disponível para o usante, não há tanta essa preocupação, e para ter mais ao nível de evitar os danos dos gestários. Basicamente, a eficiência dos realidades na realidade do primeiro qual. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a toda a assistência, achei que esta foi uma sessão muito rica. Muito obrigada a todos os oradores.
Não sei se o meu colega relator também quer dizer algumas palavras, agora para finalizarmos aqui Muito bem. esta sessão. Sou breve, obviamente, cumprimentar a todos, agradecer o convite e dizer que quando cheguei imaginei que o desafio que era grande, porque desde logo, quando tive conhecimento dos resumos, percebi que estávamos efetivamente num painel transdisciplinar com comunicações muito distintas, mas efetivamente a diversidade é a riqueza, não é? Portanto, eu fiquei, confesso, muito satisfeito com a qualidade das comunicações. A primeira, mais centrada de facto a necessidade de olharmos de forma diferente e percebermos de forma diferente e a forma como entendemos. Muito interessante, é quase uma comunicação conceptual, mas por isso mesmo efetivamente rica. Uma segunda, e foi pela Rosemary Moreira, a segunda da Marcela, já um pouco mais exploratória, mas não menos interessante, efetivamente, até porque faz aqui uma análise comparativa com outro país com quem partilhamos bacias e, portanto, só por isso já merece atenção. Conheço alguns trabalhos em curso e também participo na Universidade de Vigo, em alguns planos doutorais que também participo, onde estamos a trabalhar com coisas muito similares àquela que estão a fazer aqui com a professora Luísa Schmidt, que conheço e aproveito para cumprimentar. E, de facto, acho que este tipo de trabalhos são enriquecedores, mas, acima de tudo, podem promover aqui soluções, até transferências de boas práticas entre as duas regiões. Por isso, é um trabalho um pouco já mais prático, mais aplicado, mas interessante. O terceiro é um trabalho que me parece muito prometedor. Fico contente em ver que instituições com a qualidade e com a história do LNEC se envolvem cada vez mais nestas temáticas, porque estou perfeitamente convencido, por trabalhar em paralelo com alguns destes grupos, nomeadamente também com o Wageningen, com a Alterra, que precisamos na URB, em particular na URB, deste tipo de soluções. E por último, enfim, este trabalho, de facto, é um trabalho com uma enorme tecnicidade, que toda esta dimensão social e técnica se relacionam, e este é um pouco mais uma solução, uma técnica, um trabalho mais tecnológico, onde é que me sinto mais confortável, centrado na questão daquilo que percebi da rede, não das áreas de regadio. Esse é outro desafio, uma coisa é gerir a rede, outra coisa é gerir toda a componente área de regadio, onde é que a precisão e o satélite e outro tipo de sensores próximos e distantes podem efetivamente ajudar, mas era para mostrar que é muito interessante de ver que juntar pessoas diferentes com âmbitos tão distintos é virtualmente, se calhar, a indisciplina é aquilo que promove depois a transdisciplinariedade. E por isso acho que foi um painel extremamente rico. Vamos tentar fazer aqui um resumo um pouco mais alinhado e acho que valeu muito a pena e, acima de tudo, fica aqui a ideia que a água e os recursos hídricos nos junta gente muitas latitudes, espaços muito distintos, mas toda ela precisa de muito conhecimento que foi aqui trazido. Muito obrigado a todos. Aproveito só para dizer que a pausa para café passa de 30 para 15 minutos, está bem?